Antes de haver impérios, antes de reis coroarem-se de ouro, existia apenas um pequeno povo, em uma colina poeirenta às margens do rio Tibre. Eles não tinham exércitos imensos, nem palácios de mármore, mas tinham algo que ninguém podia derrotar: a vontade de crescer. E foi dessa chama que nasceu Roma, a cidade que começou pequena e se tornou imparável. Mas o que fez esse povo simples dominar o mundo conhecido? Como um vilarejo virou o maior império da antiguidade. Hoje, você vai descobrir os segredos por trás da ascensão imparável de Roma. Tudo começou em 509 a.C., quando os romanos expulsaram seu último rei e juraram nunca mais se curvar a um monarca. Nascia a República Romana, um sistema de governo ousado para a época, onde o poder era dividido, controlado e vigiado. 2 cônsules compartilhavam o comando. O Senado tomava decisões e, em tempos de crise, um ditador era escolhido, mas apenas por 6 meses. Era um equilíbrio frágil, mas engenhoso, antes de haver reis coroados, antes de existirem impérios dourados. Havia apenas um pequeno povo, cercado de colinas e poeira, sonhando em não ser dominado por ninguém. Essas pessoas não imaginavam, mas estavam prestes a fundar algo que mudaria o curso da humanidade. E o mais curioso, tudo começou com uma simples decisão: nunca mais ter um rei. Parece pequeno, mas foi o primeiro passo de uma jornada que transformaria o mundo. O nascimento da República Romana foi, literalmente, o início da ascensão imparável de Roma. Roma decidiu fazer diferente. Enquanto outros povos obedeciam um só homem, os romanos criaram um sistema onde o poder era dividido e vigiado. 2 cônsules no comando, um senado sábio por trás e um ditador que só podia governar por 6 meses em tempos de crise. Era um equilíbrio frágil, mas genial. E por incrível que pareça, funcionava. Parece até piada. Um ditador que tinha prazo de validade. Mas isso dizia muito sobre a mentalidade romana. Eles sabiam que o poder, quando dura demais, corrompe. E a República nasceu justamente para evitar isso. Era o primeiro império sem imperador, pelo menos por enquanto. Enquanto reis de outros reinos se afogavam na própria ambição, Roma prosperava pela disciplina, nada de luxo exagerado, nada de ostentação. A virtude suprema era o dever, e cumprir o dever era quase um ato sagrado. O prazer vinha depois, se sobrasse tempo. E sinceramente quase nunca sobrava. Essa forma de pensar moldou tudo: os soldados, as leis, o povo. Roma acreditava que a força vinha da ordem, não do caos. E essa crença criou um império que parecia aprender até com as próprias derrotas. Cada perda era estudada. Cada erro virava lição. Roma era, acima de tudo, uma civilização que aprendia rápido, enquanto outros destruíam o que conquistavam. Roma fazia o oposto. Os povos vencidos não eram eliminados, eram integrados, recebiam direitos, aprendiam o latim, juravam lealdade. De inimigos, tornavam-se cidadãos, e de cidades conquistadas, Roma fazia novos corações batendo no mesmo ritmo. Esse era o segredo que poucos percebiam. Roma não crescia apenas pela espada. Crescia pela ideia. Ser romano significava pertencer a algo maior. E quem recusaria um convite desses? Até os derrotados queriam fazer parte desse sonho coletivo. As estradas se multiplicavam, ligando o império como veias de uma criatura viva. Cada rota era um lembrete. Todos os caminhos levam a Roma. As leis se espalhavam, o comércio florescia e a cultura romana se tornava irresistível. Era impossível não ser tocado pela grandiosidade daquela civilização. Roma havia se tornado um espelho onde o mundo inteiro queria se... Mas havia algo mais profundo nessa ascensão. O que realmente movia Roma não era o ouro nem a glória. Era a convicção de que estavam construindo algo eterno, um império de pedra, lei e memória. E talvez seja por isso que mesmo hoje, o nome Roma ainda ecoa. Quer parar para pensar um segundo?
Como uma cidade comum conseguiu dominar povos tão diferentes? Foi sorte? Foi destino? Ou pura estratégia? Os romanos diriam que foi disciplina, e talvez eles tivessem razão. Roma não nasceu pronta, nasceu teimosa. Cada obstáculo era um convite para evoluir. Cada derrota, uma oportunidade de se reconstruir. E é por isso que, mesmo quando parecia cair, sempre voltava mais forte. Roma não apenas crescia, ela nunca parava. Mas o que realmente impressiona é a mente por trás do poder. Os romanos eram práticos, frios e, ao mesmo tempo, apaixonados pela glória. Eles sabiam planejar uma guerra, mas também sabiam construir aquedutos, templos e estradas perfeitas. Enquanto lutavam, também civilizavam. E é nessa mistura de ferro e filosofia que mora o segredo da sua grandeza. Você consegue imaginar o orgulho de ser romano naquela época? A sensação de caminhar por ruas de mármore e sentir que o mundo inteiro te pertence? Pois era exatamente assim que eles se viam, invencíveis. Mas por trás da confiança existia um medo, perder tudo o que haviam construído, e foi esse medo que os manteve vigilantes e determinados. E talvez esse seja o verdadeiro motor da ascensão. Roma não foi feita só de vitórias, foi feita de vigilância. Eles sabiam que o poder podia escapar pelas mãos a qualquer momento. Por isso lutavam com unhas, gládios e leis para mantê-lo firme. A cada nova conquista, Roma se tornava ainda mais consciente de sua força. Mas como toda história grandiosa, o destino guardava provações. O sucesso começava a atrair inimigos poderosos. No horizonte, uma nova ameaça surgia no mar. Cartago rica, orgulhosa e pronta para desafiar Roma pelo controle do Mediterrâneo, e o mundo estava prestes a assistir o primeiro grande teste da sua ascensão. Roma havia vencido reis e tribos, mas agora enfrentaria um império de igual poder e ambição, um duelo que decidiria quem dominaria o mundo antigo. E seria nesse fogo que Roma provaria se era realmente imparável, ou apenas mais um nome destinado a desaparecer. No horizonte, uma nova força se erguia, imponente e confiante. Cartago, uma cidade rica, poderosa e dona do mar, que fazia o Mediterrâneo parecer seu quintal. Os cartagineses dominavam o comércio, as rotas e a riqueza. E quando Roma começou a crescer, eles perceberam que havia um novo competidor à altura. Foi o encontro de dois titãs, e o mundo prendeu a respiração. A primeira guerra entre Roma e Cartago foi como uma aposta impossível. Roma era terrestre, Cartago era marítima, mas os romanos, teimosos como sempre, decidiram aprender a lutar no mar. Construíram frotas gigantescas em tempo recorde e treinaram marinheiros do zero. Foi como ensinar um peixe a voar. Mas, inacreditavelmente, deu certo. A guerra foi longa, brutal e cansativa. Mas no final, Roma venceu. E como se não bastasse, ainda levou sua primeira grande conquista, a Sicília. Parece pequeno? Era só o início da transformação de Roma em um império global. A vitória provou que nada estava fora do alcance romano, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Cartago não esqueceu a derrota e voltou mais forte, com um novo gênio à frente. Seu nome era Aníbal, e sua mente era tão afiada quanto suas lanças. Um estrategista nato, que faria Roma provar o gosto amargo do medo. E o plano dele parecia saído de um épico impossível. Aníbal decidiu atacar Roma, atravessando os Alpes, com elefantes de guerra, soldados e frio cortante. Sim, elefantes nos Alpes. Até os próprios deuses devem ter parado para assistir aquilo. Era uma ousadia tão absurda que Roma mal acreditou quando soube. As legiões romanas correram para enfrentá-lo. E falharam. Aníbal venceu batalha após batalha. E em Canas, o impossível aconteceu. Mais de 50.000 romanos tombaram em um só dia. Foi o pior desastre da história militar de Roma. E por um instante, pareceu que a cidade eterna encontraria seu fim. Mas Roma tinha algo que Cartago subestimou:
resiliência, eles choraram seus mortos e voltaram à luta, treinaram novos exércitos, ergueram novas legiões e juraram vingança. Nenhuma derrota, por maior que fosse, os fazia desistir. Roma podia sangrar, mas jamais se ajoelhava. Enquanto Aníbal conquistava vitórias, Roma estudava, analisava seus movimentos, aprendia suas táticas e esperava o momento certo. E esse momento veio quando o general Escipião, jovem e visionário, tomou o comando. Ele fez o que ninguém ousava. Levou a guerra até o coração de Cartago, e foi lá que o destino do Mediterrâneo seria decidido. Na planície de Zama, dois gênios se enfrentaram. De um lado, Aníbal, o estrategista implacável; do outro, Escipião, o aluno que superaria o mestre. O combate foi feroz, mas Roma prevaleceu. Cartago caiu de joelhos, e o mundo reconheceu um novo senhor. Foi ali que o Mediterrâneo se curvou diante da águia romana. O comércio, as rotas, os mares, tudo agora falava latim. Roma havia vencido, mas com a vitória veio algo perigoso: o sabor do poder. E o poder, todos sabem, é viciante. Roma começava a descobrir isso da pior forma possível. O povo comemorava, os generais se glorificavam, e o Senado se enchia de orgulho. Mas nos bastidores, algo sussurrava. A ambição estava crescendo. A cidade, que se ergueu pela disciplina, começava a se encantar com o luxo. Aquela chama simples do dever começava a se misturar com a vaidade. E a ascensão imparável de Roma estava prestes a enfrentar seu primeiro veneno: o excesso. Mesmo assim, havia algo quase divino naquela história. Roma parecia protegida pelo próprio destino. Cada vez que caía, levantava com mais força. Cada inimigo derrotado se tornava combustível para o próximo desafio. E quem olhava de fora começava a achar que nada poderia pará-los. Mas você já percebeu? Toda vez que alguém vence demais, algo muda dentro. O orgulho cresce, as dúvidas diminuem, e o perigo se aproxima em silêncio. Roma havia conquistado o mar, mas perderia o equilíbrio. E o que viria depois seria ainda mais devastador do que qualquer guerra estrangeira. A vitória sobre Cartago não apenas deu poder, deu confiança, uma confiança que beirava a arrogância. E o Senado, embriagado pela glória, começou a esquecer o que fez Roma forte. A disciplina deu lugar ao ego. E quando o ego toma o trono, o império começa a rachar. Mesmo assim, Roma seguia firme, imponente, indestrutível aos olhos do mundo. As legiões marchavam com orgulho, as cidades floresciam, o ouro jorrava. Mas nos olhos dos generais, algo brilhava diferente: ambição pessoal. E quando cada líder quer ser o herói, o império inteiro começa a perder direção. Roma venceu o impossível, mas agora enfrentaria o inimigo mais perigoso de todos, ela mesma. As vitórias trouxeram glória, mas também um novo tipo de inimigo: o luxo. Roma, antes austera e disciplinada, começou a se encher de palácios, banquetes e promessas vazias. O ouro das guerras enriqueceu os poucos e empobreceu os muitos. Os soldados que lutaram pelo império voltavam para casa sem terras, sem sustento, sem voz. A república, que nasceu da igualdade, agora era refém da ambição. Os campos ficaram vazios e os latifúndios cresceram. Enquanto os senadores contavam moedas, os camponeses contavam dias. As ruas de Roma começaram a se encher de veteranos sem destino. Homens que haviam servido à glória de Roma agora mendigavam sob suas estátuas. O império crescia, mas o povo murchava. Foi nesse cenário que surgiram dois nomes que ainda ecoam: Tibério e Caio Graco. Eles acreditavam que Roma só poderia sobreviver se voltasse às suas raízes. Propuseram devolver terras aos pobres e limitar o poder dos ricos. Mas o Senado reagiu com fúria, e a fúria em Roma sempre termina em sangue. Os irmãos foram mortos, e com eles a esperança de equilíbrio.
A cidade eterna havia mudado. Os ideais de virtude e dever deram lugar ao medo e à desconfiança. Agora, o Senado era um campo de guerra disfarçado de política. A cada discurso, uma conspiração. A cada lei, uma traição à vista. Roma, a República da Lei, estava à beira de um colapso interno. As legiões, antes unidas por um ideal, agora escolhiam lados. Não lutavam mais pela pátria, mas por generais com promessas de glória e riqueza. O poder passou a depender de quem tinha mais soldados, não mais de quem tinha razão. E o destino de Roma começou a se fragmentar. Um desses generais era Caio Mário, um herói popular que desafiou o Senado. Outro era Sula, um aristocrata frio e calculista. Entre eles, surgiu uma guerra que manchou Roma de vermelho. Cidadãos contra cidadãos, irmãos contra irmãos. A República sangrava e ninguém sabia como estancar a ferida. O Senado tentava manter as aparências, mas o medo era visível. As leis já não bastavam para conter os exércitos. A cidade, que antes dominava o mundo, agora lutava contra si mesma e, pela primeira vez, o destino de Roma parecia incerto. Mas, como sempre, Roma ainda tinha cartas escondidas. Entre esses generais surgiu um nome que mudaria tudo. Júlio César, carismático. Inteligente e destemido, César conquistava tanto corações quanto territórios. Enquanto outros falavam, ele agia. Enquanto o Senado discutia, ele marchava. E a cada vitória, Roma se tornava mais dependente do homem e menos da lei. César entendeu algo que ninguém mais percebeu. Os soldados eram leais a quem os alimentava, não a quem os ignorava. Com promessas e vitórias, construiu um exército que o adorava. E quando o Senado tentou detê-lo, já era tarde demais. Roma estava prestes a assistir o impossível. A República desafiando o próprio Criador. O cruzar do rio Rubicão foi mais que um ato militar. Foi um símbolo. César olhou para seus homens e disse: "A sorte está lançada." Com isso, marchou sobre Roma, declarando guerra ao próprio Estado. Os sinos soaram, as portas se fecharam, e o destino da República foi selado. Nada seria como antes. Pompeu, seu antigo aliado, tornou-se inimigo. As batalhas se multiplicaram, e César venceu uma a uma. Quando finalmente retornou a Roma, foi recebido como salvador e temido como ditador. O homem que prometera restaurar a República agora concentrava todo o poder em suas mãos. E o Senado, antes orgulhoso, ajoelhou-se. Mas até os gigantes caem. César foi traído por aqueles que mais confiava, entre eles, seu protegido Bruto. Até tu, Brutus. O ecoou pela história, marcando o fim de uma era. O Senado acreditava estar salvando a República, mas na verdade a enterrava. O que viria depois não seria liberdade, mas o nascimento de algo novo e mais poderoso. Roma parecia mergulhada em caos, mas da escuridão nascem revoluções. Dos escombros da República começava a se formar o embrião do Império. O povo, cansado de guerras e promessas, queria estabilidade, e foi nesse vazio de esperança que um novo nome surgiria: Otaviano. O herdeiro de César, jovem, frio e paciente, ele estava prestes a reescrever a história. Mas antes disso, o sangue ainda correria pelas ruas. As guerras civis se multiplicaram como incêndios fora de controle. Cada vitória parecia criar uma nova vingança, um novo rival. Roma estava exausta, mas não sabia parar. E é aí que mora a verdadeira natureza de Roma: nunca parar. No meio desse caos, algo curioso acontecia. Mesmo destruindo a si mesma, Roma continuava crescendo. Suas leis, cultura e influência se espalhavam pelos territórios conquistados. Era como se, enquanto o corpo adoecia, a alma de Roma se expandisse, um paradoxo que nenhuma civilização havia vivido antes. Você consegue imaginar viver nessa época? Sair de casa e não saber se amanhã seria uma festa ou uma batalha.
Roma era um espetáculo de grandeza e desespero, de glória e tragédia, e talvez seja isso que a tornava tão fascinante. Mesmo em ruínas, ela ainda parecia invencível. Mas será que Roma estava condenada? Ou será que esse era apenas o preço da transformação? Os deuses pareciam assistir em silêncio, aguardando o próximo ato. E, como sempre, Roma não decepcionaria, porque mesmo tremendo, Roma nunca caía, apenas mudava de forma. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Roma sangrou por décadas, mas das cinzas nasceu uma nova esperança. Quando tudo parecia perdido, surgiu um jovem que observava mais do que falava. Seu nome era Otaviano, herdeiro de Júlio César, frio e calculista como um xadrez humano. Enquanto os outros gritavam por poder, ele planejava em silêncio, e foi esse silêncio que o levou ao trono do mundo. Otaviano não era apenas um político, era um estrategista de almas. Sabia que Roma não precisava de mais um guerreiro, mas de um restaurador. Ele estudou seus inimigos, esperou o momento certo e, um a um, os derrotou. Quando o sangue secou e o povo clamou por paz, ele se apresentou. O Senado, cansado de guerra, o nomeou Augusto, o Exaltado. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Augusto nunca se chamou rei. Ele entendeu que os romanos odiavam coroas tanto quanto amavam o poder. Então, criou a ilusão perfeita. O primeiro dos cidadãos mandava em tudo, fingindo não mandar em nada. Era genial. Augusto vestiu o poder com a máscara da humildade. Falava como um cidadão, governava como um imperador. O Senado o aplaudia, o povo o adorava e os generais o temiam. Roma tinha, enfim, o seu mestre e nem percebeu quando o entregou o trono. Sob seu comando, o mundo entrou em uma nova era. As guerras cessaram, as fronteiras se estabilizaram e o império respirou. Nasciam estradas, pontes, aquedutos e cidades reluzentes. Do deserto africano às florestas da Germânia, Roma parecia eterna. Era o auge do que chamamos de Pax Romana, a paz romana. Mas não se engane, essa paz tinha o som das legiões marchando. Augusto sabia que a tranquilidade só existia quando o medo trabalhava a seu favor. Por isso, manteve exércitos fortes e generais sob vigilância. A paz era real, mas também era vigiada. E, no fundo, todos sabiam. Desafiar Augusto era desafiar o próprio destino. Mesmo assim, o império florescia como nunca. O comércio ligava continentes, a arte ganhava cor, e as leis se tornavam exemplo. As estradas romanas eram como artérias levando vida a cada canto do mundo. E por onde passavam, deixavam mais do que pedras, deixavam a ideia de Roma. Uma ideia que parecia impossível de destruir. Você já imaginou viver naquela época? Atravessar uma ponte e saber que do outro lado ainda estaria sob Roma? Era como viver dentro de um império sem fim, onde cada cidade falava a mesma língua da glória. Augusto havia feito o impossível, transformado guerra em estabilidade e, de certa forma, feito o tempo parar. Mas a genialidade de Augusto estava além da espada. Ele reformou o governo, criou sistemas de impostos e construiu instituições sólidas. Transformou Roma em um organismo vivo, eficiente, rápido e disciplinado. A cidade respirava ordem, e essa ordem virou o combustível do império. Era como se até o vento tivesse aprendido a marchar em formação. E o povo o amava. Para eles, Augusto era o homem que trouxe paz após uma geração de luto. Os mercados floresciam, as ruas se enchiam, os templos ressoavam com cânticos de gratidão. Roma parecia abençoada pelos próprios deuses. Mas a verdade é que Augusto governava com uma sabedoria quase teatral. Ele sabia que o segredo do poder era parecer moderado. Deixava o Senado decidir, mas apenas o que ele queria que fosse decidido. Sorria diante do povo, mas observava cada movimento das elites. Era o rei que fingia ser servo,
E o servo que controlava todos os reis, e sabe o mais incrível, funcionava. O mundo vivia um dos períodos mais longos de estabilidade da história. Augusto conseguiu o que nenhum rei antes dele conseguiu: unir o império pela calma. A força deu lugar à administração. E o medo, a confiança, Roma, pela primeira vez, estava em paz com o próprio poder. Mas Augusto também sabia que nada é eterno. Por trás da glória havia um preço. Manter a ordem exigia vigilância constante. E ele pagou com solidão. O homem mais poderoso do planeta era também o mais isolado. E essa é uma ironia que Roma jamais esqueceria. Você percebe como o poder muda tudo? Um homem que começou lutando pela República terminou criando o Império. Mas, no fundo, acreditava que fazia o que era necessário. E talvez fizesse mesmo, porque, sem Augusto, Roma teria se afogado no próprio caos. Sob sua sombra, a cidade eterna viveu seus melhores séculos. As províncias prosperaram, o comércio floresceu, a cultura se espalhou. Era como se o planeta tivesse um único coração batendo no ritmo romano. A ascensão havia chegado ao topo. Roma não apenas cresceu, ela se tornou imortal. Mas aqui fica a pergunta: será que o auge é o começo do fim? Quando tudo parece perfeito, o tempo começa a cobrar o preço. Roma dominava o mundo, mas o mundo começava a pesar em seus ombros. E o império que parecia eterno logo descobriria que até os deuses precisam descansar. Por trás das colunas de mármore e das legiões gloriosas, havia algo ainda mais poderoso: organização. Roma não dominou o mundo apenas com espadas, mas com sistemas. O império era como uma máquina viva, onde cada engrenagem sabia o que fazer. Dos impostos às estradas, tudo funcionava como se um cérebro invisível coordenasse cada passo. Era o coração pulsante de Roma, o verdadeiro segredo da sua força. Os impostos eram recolhidos com precisão quase matemática. Nenhuma moeda escapava, nenhum erro passava despercebido. Com esse ouro, Roma financiava estradas, pontes, aquedutos e legiões. A prosperidade não era sorte, era planejamento. E o resultado era uma economia que parecia eterna. As estradas, então, eram um espetáculo à parte. Mais de 80 mil quilômetros de pedra firme ligavam o império. Mas não era só transporte, era estratégia. Por essas rotas, marchavam exércitos, viajavam mensagens e se movia o destino de nações. Cada estrada dizia o mesmo: todos os caminhos levam a Roma. O correio imperial, criado por Augusto, era como uma internet da antiguidade. Mensageiros a cavalo cruzavam desertos e montanhas em dias, levando ordens do imperador. A informação fluía rápido, e isso mantinha o império unido. Nada escapava do olhar romano, nem mesmo nas fronteiras mais distantes. Era o controle transformado em arte. E por falar em controle, Roma sabia administrar até o impossível. As legiões eram o orgulho da cidade, disciplinadas, leais e eficientes. Cada soldado era treinado para pensar, agir e resistir. Eles não lutavam apenas por glória, mas por uma ideia: Roma é eterna. E essa crença fazia deles invencíveis. Mas o que realmente tornava Roma imparável não era o medo, nem o aço. Era a mentalidade. O romano via a derrota como uma aula e a crise como oportunidade. Nenhuma perda era final. Era apenas um degrau. E degrau após degrau, Roma subia sempre mais alto. Quando tudo parecia desabar, eles reconstruíam. Se perdiam uma batalha, estudavam por quê. Se uma ponte caía, erguiam duas melhores. Roma não desistia. Ela evoluía. E talvez seja por isso que, mesmo séculos depois, ainda falamos dela. Você já reparou nisso? Quantos impérios vieram e desapareceram, mas Roma ainda está por toda parte. Nas leis, nas línguas, nas cidades e até nas ideias que movem o mundo. É como se o fantasma da águia romana ainda sobrevoasse o tempo. E o mais curioso é que os próprios romanos sabiam
disso, eles tinham consciência de que estavam construindo algo maior do que eles. Mesmo cada pedra erguida, cada lei escrita, cada vitória conquistada, tudo tinha propósito. Era o sonho da imortalidade pela ordem. E, de certa forma, conseguiram. Mas, claro, havia falhas, a ambição nunca dorme, nem dentro do coração mais disciplinado. Com o tempo, o império começou a se tornar pesado demais para sustentar. Os custos aumentavam, as fronteiras cresciam e as lealdades se desgastavam. Roma aprenderia, mais uma vez, que nada é eterno, nem mesmo o poder absoluto. Mesmo assim, o legado resistiu. Quando o império caiu, sua cultura permaneceu. As estradas ainda eram usadas, as leis ainda eram copiadas, o latim ainda era falado. Roma havia deixado algo que nem a morte podia apagar. A ideia de Roma, forte, disciplinada, indestrutível. Pense nisso. Será que Roma realmente caiu? Ou apenas se transformou em tudo o que veio depois? Da arquitetura moderna às línguas que falamos, ela ainda está aqui. Em cada cidade planejada, em cada governo organizado, há um traço romano. Roma não desapareceu, apenas mudou de rosto, e talvez esse seja o verdadeiro segredo da sua ascensão imparável. Não foi o ouro, nem as legiões, nem as muralhas. Foi a capacidade de se reinventar, de transformar crise em força, de cair e levantar como se fosse parte do plano. Roma era mais do que um império. Era uma ideia que aprendeu a sobreviver. Você já pensou nisso? O que faria uma civilização durar 1000 anos? Será que foi o medo dos deuses? Ou o amor pelo dever? Talvez tenha sido algo mais simples. A vontade de deixar um rastro no tempo. E Roma deixou o maior de todos. Mesmo quando tudo desabou, o eco continuou. O eco nas leis, na fé, na arte e na ambição humana. Porque, no fundo, Roma nunca se foi, apenas mudou de endereço. Hoje, ela vive em cada parte do mundo que busca grandeza. E, convenhamos, nós ainda somos um pouco romanos. Cada civilização que surgiu depois carregou algo dela. Do espírito conquistador ao desejo de eternidade. Roma não dominou apenas territórios. Dominou a imaginação, e esse é o tipo de vitória que nunca morre. Talvez por isso, a história ainda a chame de imparável. Roma pode ter caído aos olhos do tempo, mas sua essência permanece firme, silenciosa e indestrutível. Ela vive nas palavras, nas leis, nas ideias e em cada olhar que busca o impossível, porque a verdadeira imortalidade não está em durar, mas em inspirar. E Roma, essa sim, nunca deixou de ascender. E você? Qual parte dessa jornada mais te surpreendeu? O exército que nunca desistia? Os líderes que transformaram a política em arte? Ou o povo que acreditava que o dever vinha antes de tudo? Conta aqui nos comentários. Quero saber o que mais te impressiona na Roma antiga. Roma não nasceu pronta. Foi forjada no fogo das derrotas e lapidada pela disciplina. Nenhum império cresceu tanto, por tanto tempo, sem se reinventar tantas vezes. E é por isso que, mesmo milênios depois, a sombra de Roma ainda cobre o mundo. Das leis que usamos aos idiomas que falamos, das estradas que percorremos às cidades que erguemos, tudo carrega um pouco do seu legado. Roma pode ter caído, mas o que ela criou nunca deixou de ascender. E se essa história te surpreendeu, espere até descobrir o que revelamos no próximo vídeo, porque os impérios podem cair. Mas as ideias que mudam o mundo, essas nunca morrem.